Abacuque, capítulo 3, vamos ler apenas o versículo número 2. Abacuque, capítulo 3, verso número 2. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 3, verso 2. A palavra de Deus diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Graças a Deus. Pai amado, aqui estamos de novo na tua casa, diante da tua santa palavra, querendo, ó Deus, ouvir a tua voz nesse lugar, falando ao coração de cada um de nós, trazendo verdades que libertam, que transformam. Somente a tua palavra tem esse poder de avivar a nossa vida, Pai, de trazer a vida de Deus para nós. É isso que queremos. A tua palavra é viva e eficaz, ela mesma diz. E essa palavra viva a queremos no nosso coração. Não apenas para ouvi-la, mas para colocarmos em prática em nossas vidas, Pai, tudo aquilo que vamos ouvir. Eu quero ser mais uma vez um instrumento nas tuas mãos. Peço que o Senhor use a minha vida e derrame sobre mim a unção do Espírito Santo, para que eu possa ser usado por Ti, Pai. E todos aqui possamos ouvir a Tua voz essa noite, porque é ela que queremos ouvir. E é isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Mas o profeta Abacuque, como todos os profetas, foi levantado por Deus em momentos de crise, momentos de dificuldade, ouvindo de Deus palavras alarmantes a respeito do que estava acontecendo com o povo e a respeito do que aconteceria em decorrência do afastamento daquele povo da presença do Senhor. E o que Abacuque relata nesse versículo é que ele está realmente alarmado com aquilo que ele tem ouvido da parte de Deus, que seria a consequência do pecado, do afastamento daquele povo. Aquilo de tal maneira alarmou o profeta, que antes mesmo de proferir a sua profecia, aquilo que ele ouviu do Senhor, ele clama a Deus por um avivamento, e ele clama a Deus por misericórdia. Se você reparar, no final do versículo 2, ele está dizendo: faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Porque ao ouvir de Deus o juízo que viria sobre aquela nação, em decorrência do pecado e do afastamento de Deus, ele fica espantado com as coisas que aconteceriam, e ele clama ao Senhor por misericórdia e por um avivamento. Porque um avivamento poderia refrear aquilo que estava para acontecer com a nação. É necessário um avivamento quando estamos mortos. Avivar é trazer vida novamente. E o povo de Israel, naquele contexto, estava morto. Estava como nós estávamos antes da nossa conversão, queridos. Como diz a Bíblia, mortos nos nossos delitos e pecados, afastados de Deus, completamente distantes do Senhor, em uma morte espiritual. Israel estava vivendo esse período de morte. E a palavra de Deus por Abacuque seria uma sentença contra aquele povo. Por isso o profeta clama a Deus: Senhor, aviva a tua obra, para que estes que hoje estão mortos possam despertar, possam receber vida novamente, para que sejam poupados. Ele clama ao Senhor pela misericórdia, que na ira que o Senhor estava sentindo pela situação do seu povo, ele ao mesmo tempo se mostrasse misericordioso para com aqueles que despertavam a sua ira. E aí, amados, quando eu leio isso aqui na palavra, eu vejo quão atual é a palavra do Senhor. Porque se hoje prestarmos bastante atenção no povo que chamamos povo de Deus hoje, né? Naquele momento, Israel era o único povo de Deus que existia sobre a face da terra. Hoje, Israel ainda é o povo de Deus, mas hoje Deus tem um outro povo também. Quem é esse outro povo de Deus? Nós, a igreja do Senhor. A igreja hoje é o povo de Deus. O povo que foi
despertado pelo Senhor, o povo que foi salvo da ira pelo Senhor, a igreja. Nós somos hoje o povo de Deus. E olhando hoje para a igreja do Senhor, a gente acaba chegando à mesma conclusão que Abacuque. A gente percebe que muitas vezes a igreja do Senhor está tão afastada do Senhor, o povo de Deus está tão distante do próprio Deus, que é como se nós vivêssemos numa expectativa de juízo terrível, que virá sobre nós a qualquer momento. Porque há um afastamento. É como se o joio estivesse crescendo em demasia dentro da própria igreja. E a gente percebe esse afastamento e a gente chega a essa mesma conclusão do profeta Abacuque. Mais do que nunca a igreja do Senhor está precisando também de um avivamento. Mas um avivamento genuíno. Um avivamento realmente da parte de Deus, que traga vida àqueles que estão mortos, em pecados, em afastamento do Senhor, em distanciamento do Criador, do Senhor da igreja. A mesma palavra de Abacuque, aquela que ele deu há tanto tempo atrás, ainda se aplica aos nossos dias. Se olharmos a situação da igreja, não há quem não fique alarmado com o que está acontecendo. Eu não sei se você fica perplexo com as coisas. Eu, pelo menos, queridos, ao observar a igreja do Senhor de uma maneira geral, as notícias que recebemos, as coisas que vemos pela televisão, que vemos pela internet, nós ficamos alarmados, assim como Abacuque. Estou alarmado. E ele, porque estava alarmado, clamava a Deus: Senhor, aviva a tua obra. É o mesmo clamor que eu quero fazer com você essa noite. Nós estamos alarmados de ver tanta coisa esquisita acontecendo na igreja do Senhor. Tanto afastamento de Deus. Tantos usando Deus como pretexto para a sua religiosidade. Mas Deus não faz parte da maioria dos cultos que nós estamos vendo. Então, isso é alarmante. Isso nos leva à mesma conclusão de Abacuque. Clamar a Deus por um genuíno avivamento que traga vida para uma igreja que está morta. Amados, o que a Bíblia sempre diz para nós é que não basta a gente apenas estar na igreja, fisicamente presente a esse lugar. Isso não transforma a vida de ninguém. O que nós precisamos é nos tornar igreja. Ser igreja é muito diferente de estar na igreja. E para ser igreja, eu preciso ter Cristo como cabeça. Porque Cristo é o cabeça do corpo, e o corpo é a igreja. Eu não estou na igreja ou simplesmente pertenço a uma agremiação religiosa ao qual estou associado. Eu preciso ser a igreja do Senhor. Nós precisamos ser igreja. E para ser igreja, precisamos nascer de novo. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos tinha todo o conhecimento teológico que naquele tempo se podia ter. Nicodemos era um homem participante da nata da religião, mas quando Jesus olhou para ele e disse: é necessário nascer de novo, Nicodemos. Tudo isso que você tem, tudo isso que você sabe não vale de nada, se isto não for vida na sua vida. Você precisa então ser gerado novamente, experimentar um novo nascimento. Foi o que Jesus disse para ele. Isso que é, meu amado, senão avivamento. Era preciso um avivamento na vida de Nicodemos, como hoje está aqui precisando um avivamento na vida da igreja, para que a gente deixe de apenas estar na igreja e passe a ser igreja. E para ser igreja há um pré-requisito muito importante que diz a Bíblia. Eu quero ler com você. Vamos ler a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 8, no versículo número 9, a palavra diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você viu o que está escrito aqui? Veja, não adianta nada estar na igreja se você não tem o Espírito de Cristo. Paulo está sendo bem claro aqui, bem explícito. Ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esta tal pessoa não é dele, embora esteja na igreja dele. É possível estar na igreja de Cristo e não ser de Cristo. É possível estar na igreja e não ser igreja. E esse versículo é um versículo que comprova essa tese.
porque é bem enfático naquilo que Paulo diz. Ele diz: vocês, cristãos, vocês não estão na carne, mas vocês estão no Espírito. Mas isso só é verdade se de fato o Espírito de Deus está habitando em vocês. Senão fica apenas um discurso, uma retórica. Isso só é verdade quando o Espírito de Deus habita em você. Aí sim você está no Espírito. Caso contrário, você está na carne, permanece na carne, a vida inteira ficará na carne. E aí ele complementa a ideia dizendo que se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa tal pessoa não pertence a Cristo. E se não pertence a Cristo, por consequência, não pertence à igreja de Cristo. Então, amados, para sermos igreja, além de estarmos na igreja, temos que ter o Espírito de Cristo. Temos que ser templo do Espírito Santo. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo e não pela nossa carne. Temos que reagir aos impulsos do Espírito Santo e não aos impulsos da carne. É isso que nos faz igreja. Quando falta isso, não adianta ter o nome de povo de Deus. Em Israel, naquele tempo, as pessoas eram denominadas povo de Deus, mas nada tinham a ver com Deus. E isto não garantia para elas nenhum tratamento especial. Estarmos na igreja e não sermos igreja, não garante nada para nós. O joio crescerá junto com o trigo até a consumação, onde será cortado e lançado ao fogo, junto com todos os demais que nunca estiveram dentro de uma igreja. O joio será lançado ao fogo com todos os outros irmãos, embora tenha passado sua vida inteira na igreja. Você já parou para pensar nisso? Então não adianta estar na igreja se eu não for igreja. E é por isso que eu vejo, queridos, que hoje a igreja, não especificamente a nossa, mas também a nossa, precisa de um avivamento. Porque muitas igrejas que somos nós, estamos vivendo uma morte espiritual. Uma morte que é produzida por uma cegueira espiritual. E aí a gente precisa de um avivamento. Aí como eu vou saber se eu preciso ou não de um avivamento? É sobre isso que eu queria focar na mensagem dessa noite. Alguns fatores para nós identificarmos se é conosco que Deus está falando. Porque há alguns sinais que são claros. Quando você está precisando de um avivamento, você manifesta algumas atitudes na tua vida que dão claros sinais de que realmente você está morrendo e está precisando ser reavivado. Está precisando de uma injeção de vida na sua vida. E eu separei aqui alguns sinais que vão indicar se estamos ou não precisando de um avivamento. Há um sinal claro, que é uma tecla em que eu sempre bato aqui na igreja, você deve estar até cansado de me ouvir falar sobre isso. Mas esse é um sinal evidentíssimo de que estou ou não precisando de um avivamento. Quando o povo de Deus prefere ficar em casa a ir aos cultos da igreja. Esse é um sinal claríssimo. Porque quando você está avivado, você tem prazer em estar na casa do Senhor. Você tem mais prazer de estar nela do que até na sua própria casa. É como o salmista dizia que amava estar na casa do Senhor, mais do que na sua própria casa. O salmista chegou a dizer: eu queria morar na casa do Senhor, queria habitar naquele lugar, porque era prazeroso para ele estar ali. Mas quando o povo de Deus, e aí eu falo com todos nós, preferimos muitas vezes ficar em casa a ir aos cultos da igreja, é sinal de que estamos começando a precisar de um avivamento. Porque a palavra de Deus não está se cumprindo em nossa vida. Veja comigo o que diz o Salmo 122, irmãos. Abra o Salmo 122 no versículo 1. Olha como fala conosco a palavra de Deus. Salmo 122, versículo número 1. A palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos ficar em casa que hoje vai ter jogo. Foi isso? Não, não foi isso. Não, né? Ainda bem que não foi isso, graças a Deus, né? Alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Presta atenção nisso. Alegrei-me. Apenas alguém pronunciar isto, veja, antes mesmo de ir, eu já fiquei alegre, porque alguém me convidou para ir. Porque eu estava na expectativa de ir. Eu nem fui, alguém me disse vamos, eu já fiquei alegre. É isso que o salmista está dizendo aqui.
Entende? É essa alegria que mostra a vida que eu tenho com Deus. Não há como desassociar Deus de sua casa, Deus do templo, Deus da igreja. Não há como servir a Deus em casa. Não há como ser igreja em casa. Deus e o templo estão sempre intimamente ligados, queridos. Embora Deus não habite em templos feitos por mãos humanas, Deus habita no teu coração. Mas Ele está intimamente ligado à casa de Deus, ao seu lugar de adoração. E a menção de ir para ela, de estar ali, já trazia alegria para o salmista. E aí eu pergunto, será que essa menção ainda traz alegria para você? Ou é mais um fardo? É mais assim, quarta-feira, se eu não for à igreja, o pastor domingo vai reclamar tanto. Ele vai falar, né? Tanto que ele fala, que é melhor eu ir para não ouvir. É isso então? Se é isso, você está precisando de um avivamento, irmão. Se é isso, você está urgentemente precisando, você está morrendo e não sabe. Porque você já não tem mais alegria e o prazer de vir voluntariamente à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse versículo eu lembro muito dele, sabe por quê? Porque o primeiro culto que eu fui numa igreja, depois da minha conversão, que não foi numa igreja, né? A minha conversão foi em casa. Né? Aí, quando eu me converti, falei, agora tem que ir numa igreja. Primeiro culto que eu fui foi na igreja Nova Vida, em Botafogo, na General Polidoro. Aí fui lá. Primeira música que tocou no louvor foi essa. E eu chorava. Me alegrei quando disseram, vamos cantar na casa do meu Pai Celestial. Pois livre estou e cantando eu vou para o trono de Deus. Ninguém conhece isso? Tem crente aqui? Não tem crente aqui não. Só tocava na Nova Vida isso, né? Me alegrei quando disseram. Você vai trocando cantar por orar, por louvar, e vai tocando a música. E a verdade dessa música é o que diz aqui. Me alegrei quando disseram, vamos à casa. Pois livre estou e cantando eu vou. Pela primeira vez na vida eu experimentei a liberdade quando eu me converti. O coração de alguém livre. Ah, meu amado, só entende o coração de alguém livre o dia que você foi escravo, né? Se você foi escravo algum dia, você sabe o que é ser livre. Só valoriza o que é ser livre quem um dia já foi escravo. E foi isso que Deus fez, Ele nos libertou. Então todos os verdadeiros convertidos um dia foram escravos. E por isso celebram a sua libertação. E nada é melhor para celebrar, não há lugar melhor do que a casa do Senhor. Por isso me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso, queridos, é um sinal evidente de que você está precisando de um avivamento. É um sinal evidente quando você começa a se envolver com tudo, menos com as coisas de Deus. Você começa a se envolver e se enredar com os negócios desse mundo. Abra comigo a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. O apóstolo Paulo diz textualmente, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, quando você começa a se envolver nos negócios desta vida, a ponto deles deixarem de lado, fazerem você deixar de lado os negócios espirituais, os assuntos espirituais, isso é sinal que você está morrendo aos poucos. Veja bem, amados, quem está falando para você é um pastor que trabalha secularmente. Eu trabalho secularmente há 26 anos na empresa chamada Furnas. Amanhã, às 6 horas da manhã, estarei me levantando para ir para lá. Mas eu não estou enredado com aquilo lá. Eu não estou envolvido com aquilo lá. Estou envolvido com isso aqui. Com a obra do Senhor. Mas lá estou. Você pode ter o seu trabalho também. Você pode e deve buscar melhorar a sua vida. Ter o seu negócio. Você pode ter tudo isso. A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas me convêm. E eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Esse é o problema. Essa última parte do versículo. Tudo é lícito, mas você, quando se deixa dominar, deixou de ser lícito. Quando isso passa a ser o centro da sua vida, o seu negócio, a sua profissão, aí você deixou de botar Deus no centro. E a Bíblia é clara ao dizer, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando isso acontece, é sinal que você já não tem tanto prazer em estar na casa de Deus, ou já não acha tão importante, ou já pensa assim, mas eu tenho outros negócios, se eu estiver aqui eu vou perder um negócio. Pronto, aí você começou a morrer.
E é sinal de que você está precisando de um avivamento. E aí só um avivamento do Espírito Santo pode resolver isso na sua vida. Para você aprender a botar as coisas em ordem, aprender a colocar as prioridades no lugar certo, né? Aprender a fazer uma escala de valores na sua vida. Se você não tiver uma escala de valores, não adianta nem ter valores, irmãos. Porque se você misturar todos eles, os seus valores ficarão completamente invertidos. Então, o primeiro sinal de que você precisa de um avivamento é quando você já não é tão frequente na igreja. Quando você já não tem tanto prazer na obra do Senhor, nas coisas de Deus, em ouvir a palavra, em louvar. Você está precisando. O Israel estava assim naquela época. Talvez até fossem à igreja, mas como uma mera obrigação. Fossem ao templo levar os seus sacrifícios, mas como uma mera obrigação, não com o coração envolvido naquilo que estavam fazendo. Então esse é o sinal de que você precisa de um avivamento. Quer ver um outro sinal? É quando você tem tempo para ler tudo, menos a palavra de Deus, menos as coisas relativas à palavra de Deus. Será que acontece com alguém aqui? Abra comigo a Bíblia no Salmo 1. O Salmo 1, sempre Davi nos lembra, queridos, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, então ele fala as coisas que fala o coração de Deus. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita quando? De dia e de noite, ou seja, o tempo todo. E aí, amados, quando isso acontece com a gente, é sinal que estamos morrendo. Já não temos mais o prazer na lei do Senhor, já não temos mais o tempo para dedicar ao aprendizado, ao ensino da palavra de Deus, e aí temos tempo para todas as outras coisas, para aprender todas as outras coisas, para nos especializar em todo tipo de ciência, mas não queremos mais conhecer de Deus através da sua palavra, e muito menos meditar nela dia e noite, como diz o salmista. Isto é um sinal de morte. Isto é um sinal de morte. Veja, amados, buscar sinais de morte num corpo é muito fácil, né? Você encontra um corpo, você põe a mão aqui no pescoço, você põe a mão aqui no pulso, você bota o ouvido no coração, para você estar querendo ver se tem algum sinal de vida naquele corpo. E se algo disso faltar, você percebe a morte. Mas a morte espiritual talvez seja mais difícil de perceber, de maneira tão fácil como medir algumas partes do corpo. E esses itens que eu estou aqui colocando para você são indícios de que uma morte espiritual está se apoderando da sua vida. Você já não vem mais com tanto prazer à casa de Deus, já não lê mais a Bíblia com tanto prazer. Por quê? Porque você está morto. E morto, meu amado, não tem apetite. Você já viu morto comer alguma coisa? Se não for zumbi de filme de terror, não come nada, né? O único morto que come alguma coisa é zumbi de filme de terror, come cérebro dos outros, essas coisas. Morto não tem apetite. A palavra é o alimento, é ou não é? Ela é o pão que o Senhor nos deixou. Mas se eu estou cheio, eu não tenho mais lugar para ela. Eu não tenho mais apetite. Por que eu não tenho apetite? Porque está morto. E morto não come, não é? Por melhor que seja o cardápio, quando você está cheio, você não aguenta comer mais. Você sabe, se você comer mais, você vai forçar. E é assim que tem acontecido com alguns de nós. Então, a gente, por isso, precisa de um avivamento. Porque para morto só tem uma solução: avivamento, irmãos. E é esse o clamor de Abacuque, ao olhar para o seu povo e ver a mesma coisa, os mesmos sinais. Gente que ia ao templo mecanicamente, gente que não meditava mais na lei do Senhor, que tinha espaço para tudo, menos para a palavra de Deus. Amados, quando melhor é dormir do que ouvir a pregação, é um outro sinal de que a gente está precisando de um avivamento. E aí eu não falo daqueles que dormem no culto enquanto eu estou pregando, porque esses eu já nem olho mais, né? Eu já nem olho mais, porque eu entendo. De repente você vem cansado do trabalho, chega aqui, minha voz é monótona, é muito grave e tal, eu não dou uns berros de vez em quando, aí é normal que você caia e durma. Eu não me incomodo com isso, porque esse sono não é mortífero. O pior é o morto-vivo, né? Aquele que está te ouvindo, mas está longe, está dormindo espiritualmente, está entrando por um lado, está saindo pelo outro, nada está sendo retido. Então não é fisicamente o problema. O problema é quando você está olhando para a minha cara, mas teu pensamento está lá na tua casa, naquela pilha de roupa que você deixou no tanque, né? Naquela pilha de louça,
Aí é que é o problema. Você está aqui, mas a mente está lá embaixo, está lá longe. Esse é um sinal também de morte que é terrível, porque às vezes nós não ouvimos a palavra porque não a queremos ouvir, porque ela fala contra nós. Normalmente, quando estamos mortos, quando estamos errados, a palavra sempre fala contra nós. E é interessante o número de pessoas que às vezes saem da igreja e dizem assim: o pastor hoje pregou para mim. Ele queria me mandar um recado. Olha só, olha bem para a minha cara, meu irmão. Vê se eu tenho cara de quem fica mandando um recado. Se eu não quiser falar contigo, eu não chamo você e falo. Pensa bem. Pensa comigo. Mas a pessoa que está pensando, ele mandou um recado. Sabe por quê? Você está culpado. Quem é culpado, tudo se volta contra a própria pessoa. Mas ainda mais a palavra de Deus, que corta igual uma espada de dois gumes. Então a pessoa culpada, ela já não quer ouvir a palavra, porque certamente a palavra irá acusá-la. Então ela dorme, ela abstrai, ela fica de corpo presente, mas de mente, porque ela não quer ouvir, porque se ela ouvir, aquilo vai certamente falar ao coração, vai incomodar o seu coração. A palavra incomoda. Amado, se eu pregar uma coisa que isso não incomodar ninguém, posso me aposentar. Porque a palavra de Deus tem que incomodar. Tem que incomodar. Ela não é para fazer carinho na gente. É para incomodar. Tem que incomodar. E é isso que muitas vezes denota que a pessoa, na verdade, está morrendo. Porque a rebeldia, o erro, faz a gente dormir. Você lembra do profeta Jonas? Jonas estava numa maior rebeldia contra Deus. Deus mandou ele pregar aos ninivitas, né? Mandou ele pregar arrependimento. Ele não quero, vou fugir de Deus. Comprou uma passagem, foi para o Piauí. Deve ter sido, né? O fim do mundo. Desculpa aí quem é do Piauí, está me ouvindo pela internet, por favor, brincadeira. Tá? Comprou a passagem, foi para Tarsis. E agora? Vai fugir de Deus lá em Tarsis? Não tem como fugir de Deus. É ou não é? Não tem como. Mas ele tenta fugir de Deus. E aí onde é que ele vai parar? No porão do navio. E o que ele fica fazendo lá no porão? Dormindo. Dormindo no porão do navio, porque não quer ouvir a voz de Deus. Porque se recusa a obedecer a Deus. Por isso que alguns dormem espiritualmente durante a pregação. Porque não querem ouvir a voz de Deus, querem dormir no porão. Não querem aplicar a verdade às suas vidas. São aquelas pessoas que ouvem a palavra e dizem: essa palavra é para o fulano. Não, mas não é para o fulano. O fulano não está aqui. A palavra é para você. Se o fulano não está aqui, como é que Deus é burro para trazer uma palavra para o fulano que não está aqui? Não, Deus só traz a palavra para você que está aqui. Entendeu isso? Ah, mas o fulano não está aqui. Então é para você a palavra. Mas quando isso acontece, é um sinal de que a gente está começando a morrer. E aí só há uma solução para esse sono mortal, amados. Esse sono mortal que se assemelha à morte espiritual. É despertar. Veja o que diz a Bíblia em Efésios 5,14. Vamos ler. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo número 14. Ele diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Quando você vê o irmão dormindo na igreja, dá um berro no ouvido dele. Assim. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ele vai dar um pulo. Vai ser até engraçado. Desperta, Cristo te iluminará. Abre o coração, abre os ouvidos, para ouvir Deus falando contigo. De modo que você desperte para uma vida transformada pela palavra de Deus. Mas o povo de Israel já não queria mais saber da palavra de Deus. Já estava surdo para a palavra de Deus. Deus falava e eles não queriam ouvir. Por isso Abacuque está alarmado, está dizendo: Senhor, aviva a tua obra. Traz vida para essas pessoas. Desperta essas pessoas dentre os mortos, para que elas sejam iluminadas pela tua palavra. Esse é o clamor de Abacuque. E é o clamor que eu quero fazer contigo essa noite. Amados, quando nós preferimos ficar do lado de fora, a entrar no templo, é um outro sinal de que estamos precisando de um avivamento. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, às vezes tem gente que vem à igreja, mas não vem para ficar no culto. Ela vem para ficar do lado de fora. Ela quer um passatempo.
Entendeu? Ela não tem nada para fazer em casa, vem para a igreja. Mas ela faz tudo na igreja, menos sentar e ouvir a palavra. Ela inventa que tem que ir ao banheiro, ela inventa que tem que conversar com o diácono lá fora, ela inventa que tem lá na cantina ver o que tem de salgadinho, ela fica assim, rodando pela igreja. Menos sentar para ouvir a palavra. Está morta. Ela não quer ficar em casa, porque aí ela vai confessar que ela está afastada da igreja, entendeu? Ela quer estar na igreja, mas ao mesmo tempo não quer ouvir a palavra, não quer dar ouvidos ao Senhor nem ao Espírito Santo. Ela quer enganar-se a si mesma e enganar aos outros. Irmão, você não sabe como isso é comum na igreja. A pessoa vem, mas ela não consegue ficar sentada ali. Ela tem que ficar, rodeando. E ela tem que arrumar alguma coisa para distrair. Ela vai conversar na varanda, vai profetizar. Tínhamos aqui no passado que profetizavam na varanda, porque não gostava de ouvir a palavra. Aí, enquanto Deus está falando aqui, ela está falando ao mesmo tempo lá na varanda. Engraçado isso, né? Mas por quê? Ela está morta. Está precisando de um avivamento e não sabe que está precisando de um avivamento. Veja o que diz o salmista mais uma vez. Salmo 27, versículo 4. Salmo número 27. Vamos ler no versículo número 4. Diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Veja, o salmista quer morar na casa de Deus, não é para contemplar a beleza da casa, é a beleza do Senhor. É isso que ele quer contemplar, ao contrário de outros que não querem estar dentro da casa, preferem ficar do lado de fora, ao desfrutar da beleza do Senhor que está aqui conosco. Cada vez que a palavra do Senhor é proferida, Deus é glorificado, amados. Por isso, neste púlpito, a palavra não é proferida para agradar você, ela é proferida para glorificar a Deus. E nem tudo que glorifica a Deus nos agrada, irmãos. A verdade é essa. Então, queridos, a glória de Deus se mostra na revelação da sua palavra. Contemplar a beleza do Senhor é quando eu dou ouvidos à sua palavra. Então, se você está nessa situação que te incomoda ficar dentro da igreja, que te incomoda ficar na praia, você prefere chegar e ficar conversando lá fora, cuidado, meu amado. Cuidado, porque você está morto e não sabe. Talvez eu não esteja falando para ninguém aqui na igreja, mas tem gente ouvindo pela internet, irmãos, que enfrentam esse tipo de situação, estão nas suas igrejas, mas não entram para ficar na palavra, fica na porta, fala de futebol, fala de tudo que é coisa, mas não entra para sentar. Porque se acham mais, se acham espirituais, acham que já sabe tudo, acham que já é formado em teologia. Senta e ouve a palavra do Senhor. Porque Deus quer falar contigo. E é esse falar de Deus contigo que vai produzir movimento na sua vida, que vai tirar essa morte que está te contaminando. E é isso que é necessário a gente entender, amados. Mas é difícil porque quando o crente está carnal, ele não gosta do que é espiritual. É ou não é? A carne e o espírito estão sempre em litígio, irmãos. E a palavra é espiritual. Então, quando a palavra é para glorificar a Deus, ela é espiritual, ela não vai agradar a sua carne. E tem gente que gosta da palavra quando ela o agrada, quando ela agrada a sua carne. Eu não tenho que emitir juízo de valor sobre a palavra, nem sobre o louvor, porque são coisas para glorificar a Deus, e não para minha preferência pessoal. Elas estão aqui para glorificar ao Senhor, fazem parte do culto a Deus, para a glória de Deus. Então não é para eu emitir juízo de valores sobre elas, se eu gosto, se eu não gosto. Eu preciso é recebê-la. E o carnal jamais se sentirá bem quando algo espiritual está acontecendo. Carnal gosta de carne. Então, se a palavra é engraçada, se é bonitinha, se o pastor é fofinho, aí eu gosto. Mas se não, ele é sério, ele é chato, ele joga umas piadinhas sem graça, não gosto. É assim que funciona? Normalmente é assim. Mas, na verdade, isso denota que é carnal. E por ser carnal, não gosta das coisas espirituais. Vamos ler de Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 7. Mais uma vez em Romanos 8 tem aqui uma lição para nós. Diz assim: por isso o pendor da carne é o quê? Inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O pendor, a inclinação para a carne é inimizade.
Não há como se inclinar para a carne e para Deus ao mesmo tempo. Não há como, isso vai se tornar evidente, isso vai se manifestar. E muitas vezes se manifesta nesse desprezo que a pessoa tem pela palavra de Deus, pela estar na audiência da palavra de Deus. Isso se manifesta nesse desprezo, porque na verdade é uma carnalidade que está sendo apresentada. E aí, como disse Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra. Porque só um avivamento espiritual pode tornar alguém carnal em espiritual. Quando vem um avivamento, é para fazer com que você, carnal, se torne espiritual. Mas é outra coisa que causa espanto nos dias de hoje. Porque hoje, apesar de eu estar usando aqui o tempo todo nessa mensagem a palavra avivamento, nem todos nós entendemos do mesmo modo essa palavra. Algumas igrejas, se você for falar sobre avivamento, elas imaginam um monte de gente pulando, fazendo trenzinho na igreja, correndo, sapatinho de fogo, aviãozinho. Não é assim? Ah, isso aqui é avivamento. Olha o avivamento, estamos aqui fazendo aviãozinho, todo mundo rodando, rodopiando e tal. Ih, vai lá, babá, né? Ah, avivamento. Está rindo? Pastor engraçadinho, né? É avivamento. Não, isso não é avivamento. Isso não tem nada a ver com avivamento, irmãos. Isso é movimento. Não confunda movimento com avivamento. Só o avivamento faz o homem carnal se tornar espiritual. A evidência disso que eu estou falando é que na maioria das igrejas que entendem avivamento como essas palhaçadas evangélicas, acontece o seguinte: na hora do culto é uma palhaçada só. Mas quando a palhaçada acaba, ficam só os palhaços. Ou seja, não muda nada na vida das pessoas durante a semana. No culto vem, ripa na chulipa, isso, não sei o quê, maravilha. Durante a semana fala palavrão, rouba os outros, engana, passa para trás, faz tudo do mesmo jeito. É carnal do mesmo jeito. Experimentou uma palhaçada e continuou um palhaço. Não mudou nada na sua vida. De morto, continuou morto. Não saiu da morte para a vida. Quando há um avivamento espiritual, a gente se volta para a palavra. A gente se dá ouvidos à palavra de Deus. Há um temor no nosso coração que nos faz querer obedecer à palavra de Deus, mudar a nossa vida. Temos experiências até espirituais, sim, por que não? Podemos ter experiências, mas essas experiências se traduzem numa mudança do nosso comportamento. Porque deixamos de ser mortos para ser vivos. O avivamento espiritual traz vida no espírito para mim. Então só o avivamento pode fazer um homem espiritual. Só. É um avivamento, porque antes estamos mortos. Abacuque olhou para o povo de Deus e viu um bando de gente morta, e com uma ameaça da parte de Deus que está virado com aquelas pessoas. E ele, alarmado, disse: Senhor, aviva a tua obra, e por favor lembra da tua misericórdia, mesmo na tua ira, porque senão não vai sobrar ninguém nesse povo, Senhor. Irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, já tinha fechado muita igreja por aí, sabe? Já tinha, porque olha, só a misericórdia do Senhor, para dar uma chance ainda desse povo acordar e passar a ser crente. Mas foi por isso que Abacuque clamava, e é por isso que eu quero clamar aqui com você essa noite. Outra coisa que mostra que nós, como crentes, estamos precisando de um avivamento, é quando a gente prefere pecar a se santificar. Há uma escolha na sua vida. Você pode escolher pecar, ou você pode escolher se santificar. Pode ou não pode? Isso é voluntário ou é obrigatório? É voluntário, você faz se quiser. É claro que é natural do santo ser santo. Né? É natural daquele que foi justificado por Deus se santificar. Por isso a Bíblia mesma diz que o justo vai se tornar cada vez mais justo, e o injusto vai ficar cada vez pior, mais podre. Mas todo tempo você pode escolher. E às vezes, com o passar do tempo, com o passar dos anos, nós vamos escolhendo pecar mais e nos santificar menos. E o pecado começa a tomar espaço e lugar na nossa vida. Isso é sinal de que estamos morrendo espiritualmente. Isso é sinal de que estamos necessitando urgentemente de um avivamento. E aí, sabe a consequência disso e o sinal de que isso está acontecendo? Começamos a perder batalhas. Coisas que antes eram fáceis para a gente, começam a se tornar mais difíceis. Porque ao invés de nos santificar, preferimos pecar. Coisas que antes a gente ganharia com muita facilidade, agora a gente tem que suar para ganhar. Por quê? Começamos a lutar sozinhos. E aí começamos a ter uma derrota aqui, uma derrota ali. E, amados, não se iluda, muitas vezes isso é falta de santidade mesmo. Falta de santidade vai tirando a proteção, a bênção, o cuidado de Deus sobre a sua vida. E aí vai acontecendo. Você quer ver um exemplo bíblico? Abra a Bíblia em Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, versículo 13. É um exemplo do que eu estou aqui dizendo para você.
no livro de Josué, no capítulo número 7, no versículo número 13, um episódio aí bem conhecido da palavra do Senhor, que mostra o que um pecado pode provocar se não for tratado, se não for cuidado por nós. Josué 7,13 diz assim: dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Há coisas, o que, irmãos? Condenadas aonde? No vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. O episódio de Acã, você conhece na Bíblia? Acã escondeu lá na sua tenda coisas que Deus mandou que ele não escondesse, que ele não guardasse. Isso estava prejudicando Israel inteiro. Eles começaram a perder batalhas fáceis. E Josué não entendia por quê. Se Deus nos deu vitória em coisas muito mais difíceis, por que estamos perdendo aqui coisas fáceis? E aí Deus revela a Josué e fala o que disse aqui no versículo 13: há coisas condenadas no vosso meio, então aos vossos inimigos não podereis resistir. Veja só como isso vai minando a estrutura espiritual da sua vida, da sua casa, da sua família, porque você escolheu pecar. Então antes o inimigo que você conseguia resistir com facilidade e até derrotá-lo, subjugá-lo, agora você já não pode mais resistir, ele já entra na sua casa. Ele já entra na vida de um filho seu, na vida de uma filha, ele já entra na vida do seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, porque há algo condenado na sua casa. Porque você decidiu não mais se santificar, você decidiu ceder a alguns pecados. Você decidiu trazer para a sua vida algumas práticas pecaminosas, como fez Acã. Decidiu guardar na sua casa algumas coisas que não deveria guardar. E ali, amados, nesse momento, Israel morreu e precisava de um avivamento. E o avivamento ordenado por Deus no versículo 13 é: santificai. Você leu aqui comigo? Santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã. Santificai-vos. É a ordem de Deus. Para haver um avivamento, você precisa obedecer a essa ordem. Mas, na verdade, é o próprio avivamento que produz a santificação, entende? Ao receber o avivamento espiritual da parte de Deus, automaticamente você fica mais propenso à santidade do que ao pecado. Essa é a história, queridos. E quando isso acontece, é sinal, estamos precisando de um avivamento. Quando já não tenho tanto prazer em guardar a palavra de Deus, mas vou me permitindo alguns pecados, é sinal que eu estou precisando que Deus venha avivar a sua obra em mim, na minha própria vida. E todos nós precisamos identificar esses sinais de morte para clamarmos a Deus por um avivamento. Amados, outro sinal que nos faz perceber que precisamos de um avivamento é quando o povo de Deus prefere desobedecer. Será que nós preferimos desobedecer? Infelizmente, muitas vezes, preferimos desobedecer. Quando isso? Quando conhecemos o que Deus diz, quando conhecemos a palavra de Deus, mas mesmo assim insistimos em fazer contrariamente ao que está escrito. E nós somos livres para isso. Somos ou não? Somos livres. Podemos desobedecer a hora que a gente quiser, só que isso traz consequência. A consequência é morte. A consequência é uma morte terrível para a nossa vida. E Deus prefere obediência. Desobediência é pecado. Deus não permite pecado. Deus prefere a nossa obediência. Abra comigo 1 Samuel 15, 22. Vamos ler a palavra? Diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus está dizendo que é melhor obedecer do que sacrificar. Veja, amado, você pode sacrificar tudo para Deus, mas se você não obedecê-lo, nada que você sacrifica tem valor. Você pode fazer sacrifícios tremendos em prol do Senhor, mas o que Ele prefere é que você o obedeça. E quando nós identificamos na nossa vida que preferimos desobedecer a obedecer, é sinal que a morte se instalou. E se a morte se instalou, a gente precisa ressuscitar. A gente precisa de um avivamento urgentemente. E só o Espírito traz o homem à submissão. Então, o avivamento espiritual
produz em nós uma submissão à vontade do Senhor. O texto que lemos em 1 Samuel é dirigido a Saul, que mesmo tendo sido ungido por Deus, decide desobedecer ao Senhor. Então veja, amados, só quando nós somos cheios do Espírito é que nós somos condicionados a obedecer ao Senhor. E é isso que o avivamento pode produzir na nossa vida. E a identificação dessa necessidade é quando percebemos que já não temos tanto prazer em obedecer a palavra de Deus. Um outro sinal, eu quero ler contigo 2 Crônicas 7,14. Você conhece esse texto? 2 Crônicas 7,14. É um texto também bem conhecido e que nos traz aqui um sinal de que precisamos de um avivamento. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz a palavra do Senhor. Veja, amados, quando o povo de Deus prefere murmurar ao invés de orar, é sinal que a gente está precisando de avivamento. Muitas vezes nós nos pegamos murmurando. O que diz este versículo é que se o povo de Deus, ao invés de murmurar, de reclamar da sorte, pelo contrário, se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, Deus diz: eu ouvirei e farei algo tremendo na vida desta pessoa. Mas se você, ao invés de se humilhar, murmurar, veja, murmurar é uma grande manifestação de orgulho. Primeiro porque eu me acho mais santo, mais correto do que Deus. Eu estou murmurando, murmuração é uma reclamação como que com razão, né? Eu me dou toda a razão de estar murmurando, porque eu acho que estou certo e Deus está errado naquilo que fez, naquilo que decidiu. Então a murmuração nasce deste orgulho, né? De achar que eu estou certíssimo e que Deus é que por acaso errou comigo nessa hora. Mas o que Deus diz não é para você ser orgulhoso com Ele. O que Deus diz é para você se humilhar com Ele. O meu povo, se ele se humilhar e orar e me buscar, eu vou fazer algo maravilhoso na vida deles. Então nós estamos precisando de realmente, ao invés de murmurar, buscar ao Senhor. E quem vai nos fazer isto é o Espírito Santo em nós. Como diz a Bíblia, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele, por isso eu digo, precisamos de um avivamento. Quando você se pega murmurando muito, é sinal que você está meio morto, sabia disso? Queria dizer isso para você, não, mas é verdade. Você vive murmurando, você já morreu, esqueceu de deitar. Infelizmente é isso. Você precisa de um avivamento na sua vida. O encher do Espírito Santo para você, cheio do Espírito Santo, se humilhar na presença de Deus, buscá-lo de todo o seu coração, clamar a Ele, e Ele faz até o impossível. Ele sara a terra, Ele muda a história, Ele faz tudo com aquele que o busca com um coração sincero. Mas é só o Espírito Santo que te leva a isso. Porque sem o Espírito Santo você é um espírito rebelde, você é um espírito murmurador, você se acha certo, você se acha bom, mas cheio do Espírito Santo você se humilha na presença de Deus. Por isso que nós precisamos disso. O povo de Israel precisava disso, sabe por quê? Porque eles se achavam bons, eles se achavam o povo de Deus, somos melhores que todo mundo, porque Deus nos escolheu. E Deus diz para eles: eu estou cansado de vocês, eu não aguento mais nem ouvir as orações de vocês. E o profeta fica doido com isso, fica alarmado. Ele diz: Senhor, aviva a tua obra, aviva e por favor tem misericórdia, que eles não sabem o que eles estão dizendo. Chegamos a esse ponto por causa dessa morte espiritual que tem nos envolvido. E por fim, meu amado, um último sinal que eu quero trazer para você de que a gente precisa de um avivamento é quando a gente se torna simplesmente uma pessoa crítica, uma pessoa que critica tudo, né? Porque é muito mais fácil criticar do que ajudar. É muito mais fácil condenar do que estender a mão para ajudar e salvar. E um sinal de que a gente precisa de um avivamento é quando nós começamos a nos tornar extremamente críticos. E esse é um perigo que nós, inclusive pastores, sofremos, né? Foi até falado sobre isso lá no nosso congresso. A gente às vezes, né, e
Às vezes é complicado até você falar para outros pastores, né? Você vai falar, o cara sabe tudo, vai falar o que para ele, né? Conhece a Bíblia toda e tal. De repente está ouvindo a sua pregação só com um caderninho, anotando todo o erro que você comete, né? Hermenêutico, exegético e tal, homilético, ele está só anotando os erros que você cometeu, porque a gente vai acabando por se tornar crítico demais. Críticos, já não somos mais até tocados, porque já sabemos tudo, queremos só analisar teologicamente as coisas. Isso é um sinal de que a gente está precisando de um avivamento, e talvez ele seja urgente, porque normalmente quem não faz é que tem tempo de criticar, não é, irmão? Normalmente quem não trabalha é que critica, é que fala mal e critica tudo. Não trabalha, mas dá um trabalho danado. Será que é você que está dando trabalho à igreja? Se é você está precisando de um avivamento urgente, porque você não foi chamado para dar trabalho à igreja. Você foi chamado para trabalhar para a igreja. Amém? Você foi chamado para trabalhar para Deus e não para dar trabalho para Deus. Se você está dando trabalho para Deus, com a tua boca ferina, né? Critica tudo, peça a Deus um avivamento. Eu estou alarmado. Eu quero que Deus promova um avivamento, para que todas essas coisas que nós dissemos aqui possam sair da nossa vida, não mais fazer parte da nossa vida. Veja o que diz Tiago, lá no final, o último versículo que a gente vai ler. A carta de Tiago, Tiago fala bastante sobre isso. No capítulo 4, no versículo 11, ele dá aqui um bom exemplo. Tiago 4, 11, diz assim: irmãos, olha, ainda chama a gente de irmãos, é bonzinho Tiago, hein? Não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do outro não pode ser irmão, né? Mas ele chama de irmão. Tiago é legal. Não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então isto fala contra esse nosso espírito crítico. Veja, eu não estou falando, queridos, de algo que a Bíblia nos manda fazer, que é julgar a doutrina. Isso a Bíblia nos manda fazer. Isso é um dever nosso. Julgar a doutrina, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu estou falando de julgamento de comportamentos. Nós julgamos uns aos outros de maneira indiscriminada. E de repente nos pegamos como pessoas que apenas julgam, ao invés de ajudar. Deus não te chamou para julgar. Deus te chamou para ajudar. De manhã nós falamos sobre isso aqui. Não é, irmãos? Havia alguns ali ouvindo Jesus só com o intuito de julgar o que ele estava dizendo. Mas havia alguns ali querendo levar um paralítico à presença de Jesus. Então esses estendem a mão, enquanto os outros apenas julgam o comportamento deles, que certamente foi achado inadequado, não é? Então nós fomos chamados para que o Espírito Santo possa nos usar para fazermos a obra e não para darmos trabalho para Deus. Se assim está acontecendo, se você tem mais prazer em criticar do que em trabalhar, você está precisando de um avivamento urgentemente. Porque todos esses sinais que Deus nos falou aqui essa noite são sinais de morte. Sinais de morte que não podem estar presentes na nossa vida, que precisam ser eliminados da nossa vida. Mas isso é poder do Espírito Santo, irmãos. Abra o seu coração para que Deus possa avivar a sua vida, para que você seja um crente vivo e operante, com quem Deus pode contar para fazer a sua vontade. Você seja um agente de Deus e não um agente do diabo. É isso que importa. E o avivamento é para isso, para transformar gente morta em gente viva, que sirva para Deus, que tenha utilidade para Deus. Por isso eu quero clamar contigo, como clamou Abacuque: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra em mim, aviva a tua obra nos meus irmãos. Tira todo sinal de morte da nossa vida, todo sinal de morte espiritual, que a gente sem perceber vai se instalando no nosso comportamento. Que o Senhor possa tirar isso de nós, que o Senhor possa nos tocar essa noite, de maneira que a obra de Deus seja avivada em nossos corações, que nós possamos, cheios do Espírito Santo, cumprir e obedecer à vontade de Deus. Que o Senhor avive a tua vida, meu irmão. Eu quero fazer uma oração com você. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Se você, em qualquer momento da mensagem, identificou que você está precisando de um avivamento na sua vida,
que há alguma área em que você precisa de um avivamento, de uma renovação espiritual. Nem sempre naquilo que eu falei, talvez daquilo que eu não disse, mas que o Espírito Santo lembrou a você. E você disse: eu preciso me avivar nessa área. Eu queria orar por você. Queria orar junto com os pastores pela sua vida. Se há alguém que quer essa oração, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor que esse avivamento possa encher a tua vida, de maneira a você ser cheio do Espírito e poder fazer a vontade do Senhor na sua vida. Aproveita essa oportunidade. Vem orar. Venha pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ser cheio. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero tirar da minha vida todo sinal de morte, Pai. Todo sinal de que eu não estou mais vivo, que eu estou morto. Eu quero sinais de vida bem claros da parte de Deus. Eu quero a presença do teu Espírito me levando a não pecar mais contra ti, a preferir a santidade do que o pecado, Pai. Deus, toca nos meus irmãos aqui, Senhor. Toca nessas vidas. Toca nesses jovens que estão aqui à frente, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Promove um avivamento genuíno. A gente não vai sair pulando, nem dançando por aí, nem dando cambalhotas. Mas nós vamos sair cheios do Espírito Santo. Nós vamos sair cheios de poder de Deus para mudar a nossa vida amanhã. Lá na escola, lá no trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança. É ali que será percebido o nosso avivamento, Pai. Não é dentro da igreja. Nosso avivamento será notado lá onde nós estamos trabalhando, lá onde nós estamos nos relacionando. Abençoa meus irmãos, Senhor. Enche com o Espírito Santo cada um deles, Pai. Enche de um avivamento genuíno, Pai. Para que amem estar na tua casa, para que se alegrem apenas a menção de ir para a igreja, para que amem ouvir a tua palavra, para que amem, Senhor, estar com os irmãos, para que nenhuma mentira haja em suas vidas, para que nenhum pecado seja tolerado, para que não haja nada oculto nas suas vidas, Senhor. Promove esse avivamento na vida dos teus filhos, Pai, na vida daqueles que são teus, para que não estejam na igreja, mas sejam igreja do Senhor, aonde quer que eles estejam. Deus, eu quero, junto com os pastores, abençoar os teus filhos essa noite. Abençoar de maneira tão poderosa que eles possam experimentar uma mudança, uma transformação nas suas vidas a cada dia, Pai. Que o Espírito Santo fará habitando no coração de cada um deles. Eu os abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus te encha do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Vamos pedir isso a Deus na nossa canção. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Sopra nesse lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar. Venha avivar, Senhor. Sopra Espírito Santo. Sopra sobre a igreja, Pai. Sopra sobre cada irmão e irmã nesse lugar. Vem abençoar, Senhor. Vem mudar, vem transformar. Com teu poder. Aleluia.
Espírito Santo encha a tua vida, para sempre ter vida dentro de você, de maneira que a vida de Deus se manifeste por onde você for, ao lugar por onde você passar, que o avivamento te acompanhe, de forma a te tornar vivo no meio de tanta gente morta. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.